Olá, meu nome é João Batista, hoje é 26 de maio de 2021. Mais um assunto das Escrituras. O título é Jesus Cristo é o verdadeiro Deus único e Criador de todas as coisas. Também será mostrado nesse vídeo como negam que Jesus Cristo é o verdadeiro e único Criador de todas as coisas. Pois os mesmos sábios, estudiosos e historiadores, os quais afirmam que Jesus, quando viveu humanamente na Terra, era 100% homem e 100% Deus. E os tais ditos sábios e entendidos no assunto, ao passo que afirmam que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, era 100% homem e 100% Deus, negam o que falam quando atribuem a Jesus ser apenas um agente da criação e não o Criador e Deus único. Isso, com certeza, é uma grande hipocrisia e é resultado do entendimento que Deus é um Deus trino, ou seja, um Deus único com três pessoas distintas, Pai e Filho e Espírito Santo, ou um Deus com três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, o que é a mesma coisa. E ainda alegam que mesmo que a palavra Trindade não esteja relatado na Bíblia, porém, muitos versículos provam os seus entendimentos e por conta disso negam com entendimentos diversos que Jesus é o próprio Deus, usando até palavras irônicas em debates que não levam a lugar nenhum, a não ser negar que existe um só Deus único, o qual Ele mesmo é Criador de todas as coisas e Salvador de todos aqueles que nele creem. Nas Escrituras, desde o princípio, está relatado, e assim diz o Senhor: eu sou o Deus único, e fora de mim não há salvação. Quem é esse Deus único, a não ser Jesus Cristo? Por conta da confusão de explicar a Trindade, negam que Jesus Cristo é o próprio Deus. Portanto, o intuito desse vídeo é mostrar que há um só Deus, Pai e Criador, Jesus Cristo, e fora dele não há outro. Então vejamos mais exemplos. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o que nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis, Felipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim.
crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 6, 11. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Vejamos. Palavras de Deus relevantes. Deus é aquele que governa sobre todas as coisas e administra todas as coisas. Ele criou tudo. Tudo que existe, Ele administra. Tudo que existe, Ele também governa. Sobre tudo o que existe e provê para tudo que existe. Esse é o status de Deus e a sua identidade para todas as coisas e para tudo que existe. A verdadeira identidade de Deus é a de Criador, de governante de toda a criação. Essa é a identidade que Deus possui, e Ele é único entre todas as coisas. Nenhuma das criaturas de Deus, quer esteja no meio dos homens ou no mundo espiritual, pode usar qualquer meio ou desculpa para imitar ou substituir a identidade e o status de Deus, pois há apenas entre todas as coisas que possuem essa identidade, poder, autoridade e capacidade de governar sobre a criação: nosso próprio Deus. O único, Ele vive e se move no meio de todas as coisas. Ele pode subir ao lugar mais alto, acima de todas as coisas. Ele pode se humilhar, tornando-se humano, tornando-se entre nós um que são de carne e osso, ficando cara a cara com as pessoas e compartilhando prosperidade e infortúnio com elas ao mesmo tempo. Ele comanda tudo que existe, decidindo o destino de tudo que existe, em que direção tudo se move. Além disso, Ele guia o destino de toda a humanidade e a direção da humanidade. Um Deus como esse deve ser adorado, obedecido e conhecido por todos os seres vivos. Assim, independente do grupo de pessoas e humanos a quem possamos pertencer, crer em Deus, seguir a Deus, referenciar a Deus, aceitar o seu governo e aceitar os seus arranjos para o seu destino, é a única escolha necessária para qualquer pessoa e para qualquer ser vivo na singularidade de Deus. As pessoas veem que sua autoridade, seu caráter justo, sua substância e os meios pelos quais Ele provê para todas as coisas são todas completamente únicas. Essa singularidade determina a verdadeira identidade do próprio Deus e também determina seu status. Portanto, no meio de todas as criaturas, se algum ser vivo no mundo espiritual ou no meio da humanidade desejasse ocupar o lugar de Deus, sucesso seria impossível, como seria qualquer tentativa de se passar por Deus. E isso é fato. Extraído de o próprio Deus, o único, em palavra manifesta em carne, há somente um Deus,
somente uma pessoa nesse Deus, e somente o Espírito de Deus, tanto quanto está escrito na Bíblia, que existe somente um Espírito Santo. E um só Deus, independentemente se o Pai e o Filho, de que nós possamos falar. Existem um só Deus no final. E a substância do Pai e do Filho, do Espírito Santo, em que nós cremos, é a substância do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus é um Espírito, mas ele consegue se tornar carne e viver entre os homens, assim como também está acima de todas as coisas. Seu Espírito é todo inclusivo e onipresente. Ele pode estar simultaneamente na carne e dentro e acima do universo, já que todas as pessoas que creem nele sabem que ele é o único Deus verdadeiro. Então, é o único Deus que não é divisível arbitrariamente por ninguém. Deus é um só Espírito e somente uma pessoa. E esse é o Espírito de Deus. Extraído de a Trindade existe em palavra manifesta em carne. Isso pode lembrar, para a maioria das pessoas, as palavras de Deus em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dado que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, nós indica dois ou mais, já que ele afirmou nós. Então não há apenas um Deus. Deste modo, o homem começou a pensar no abstrato de pessoas distintas. E dessas palavras surgiu a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como é o Pai, como é o Filho e como é o Espírito Santo? Seria possível que a humanidade de hoje tivesse sido feita a imagem de uma unidade de três, então a imagem do homem é como a do Pai, a do Filho ou a do Espírito Santo? O homem é a imagem de qual das pessoas de Deus? Essa ideia do homem é simplesmente incorreta e sem sentido. Ele pode apenas dividir um Deus em vários deuses. Lembre, porém, que Deus não é divisível, pois ele é infinito e onipresente e está em todos os lugares ao mesmo tempo e não nos nossos limites humanos. Agora vejamos. Extraído de o próprio Deus, o único, em palavra manifesta em carne. Há somente um Deus, somente uma pessoa nesse Deus, e somente um Espírito de Deus, tanto quanto está escrito na Bíblia, que existe somente um Espírito Santo. É um só Deus. Devemos lembrar assim que Deus é infinito, grande misericórdia, e que nos últimos dias Ele está revelando à sua igreja a verdade,
unificando num só Espírito, numa só palavra, num só amor. Isto faz parte da restauração de todas as coisas, as quais serão feitas por Cristo, que disse, e isso cumprirá, e toda a divisão que arma seu povo na face da terra será excluída, e ele unirá em um só entendimento, em uma só palavra. Pelo seu poder, graça e misericórdia. Dessa maneira, também serão mostrados alguns argumentos absurdos dos que debatem acerca do que não entendem, usando até mesmo originais grego ou hebraico, para refutarem que Jesus é o único Deus e a vida eterna, pois os mesmos que afirmam que Jesus, quando viveu na terra, humanamente falando, era 100% homem e 100% Deus, negam o que afirmam quando diz que Jesus não é Deus, pois afirmam que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, não havendo nenhuma diferença de glória e poder. Porém, negam como vai ser mostrado nesse vídeo. Ora, esse exemplo de Jesus 100% homem e 100% Deus é muito pequeno diante de toda a glória de Deus, o qual é único. Sendo assim, estes exemplos 100%, 10% ou até mesmo milhares por cento devem ser aplicados em cálculos humanos e não sobre Deus. Para nós basta entendermos que Jesus, quando viveu nessa terra, a tudo cumpriu e até a morte e morte da cruz. Ele se manifestou plenamente Deus e plenamente homem. Porém, dirão os contradizentes, e não é a mesma coisa 100% homem e 100% Deus? Ora, que hipocrisia! Pois se é a mesma coisa, por que negam que Jesus é Deus? Pois dizer que ele não é o Criador e é apenas um intermediário, ou, em outras palavras, um simples ajudante na criação, e não o Criador, e até usando entendimentos dos idiomas originais do Velho e Novo Testamento para negar a verdade, ora, não há erro algum no conhecimento dessas línguas, mas ter o conhecimento sem a revelação do Espírito de Deus, todo esse conhecimento não é nada diante da sabedoria de Deus, e os segredos a serem revelados o serão, não por conta de conhecimentos humanos, mas pelo Espírito de Deus. Mesmo com todos esses entendimentos, os estudiosos e historiadores não entendem a verdade como ela é. Sabendo isto, Deus é infinito, Ele é onipresente, portanto pode estar no mundo e nos mundos ao mesmo tempo, e sem se levantar do seu lugar. Quando se diz que Ele mesmo, Deus, se esvaziou da sua glória e tomou forma humana para habitar em um corpo de carne, isso não quer dizer que em momento algum perdeu a sua glória, porque a sua glória é eterna. E o que deve-se entender que Deus é infinito e onipresente, pois lá no início da criação se lê: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isto não quer dizer, em hipótese alguma, que o Espírito está separado de Deus o Pai, Criador. Será que é tão difícil de entender que Deus é Espírito e é onipresente? Pois Deus se moveu sobre a face das águas,
e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas, é o mesmo. Pois esse mesmo Espírito é o próprio Deus, o próprio Pai, o próprio Filho. Volto a dizer, esse mesmo Espírito. Portanto, devemos entender para isso. Entender e atentar para isso. O nosso Deus único e o Salvador Jesus Cristo é infinito, ou seja, não tem fim, portanto não tem limites, pois é sobre e acima de todas as coisas. Se por um lado a sabedoria humana não pode compreender a unidade de Deus, porém a mesma sabedoria humana nega a verdade. Havendo muita confusão, por exemplo, quando Jesus disse, o Pai é maior que o Filho. Essa é uma das passagens que usam para negar que Jesus é o único Deus. Volto a dizer, é muita hipocrisia. Pois os mesmos que alegam dizendo que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, contradizem as suas próprias afirmações. Será tão difícil entender que quando Jesus disse tais palavras, ele falou na condição de 100% homem, como dizem. É claro que como homem carne, o Filho não era maior que o Pai, mas também é difícil de entender que espiritualmente falando, sobre o Verbo, que é o próprio Deus, que é Cristo, esse Verbo é que habitou em Cristo. Lembrando isto, Deus é infinito, não deve ser dividido ou subdividido como fazem para ser entendido, pois Deus é Espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E assim foi dito, Deus é Espírito, e não Deus é o Espírito. Como se houvesse alguma divisão. Deus é Espírito e ponto. Nós devemos entender que Deus não está nos nossos limites. Pois estudiosos, sábios e ditos mestres dizem isso, mas não vivem isso, pois limitam a Deus quando dividem Deus em três. E dizem que são um, e de uma outra forma dizendo que é um, mas porém são três, e ainda somam, dizendo que três é igual a um, é que um é igual a três. Digo, porém, que de uma forma ou de outra esses cálculos e entendimentos humanos negam o Deus único, que é Espírito, e volto a dizer, onipresente e infinito Deus. No livro de João, onde diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabemos que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Mas usam até mesmo essa passagem para negar que Jesus é o único Deus, dizendo que no grego não está escrito que o Verbo estava em Deus, pois se tivesse dessa forma em Deus, se entenderia com os seus entendimentos no ser de Deus e o próprio Deus. Mas como está escrito com Deus, então entende-se com isso que com Deus não é no ser de Deus, ou o próprio Deus. Volto a dizer, Deus, o Verbo, não se divide ou subdivide-se como entendimentos humanos propõem, pois quando se diz o Verbo estava com Deus
ele não está nos nossos limites, ou seja, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, sabendo que foi a palavra da criação, ou seja, o verbo, o mesmo verbo que encarnou-se em Jesus, humanamente falando, como afirmam, 100% homem, 100% Deus, é o mesmo verbo da criação, o próprio Deus conosco, como está escrito. Ou porventura existem dois verbos criativos? É claro que não. O próprio Deus é o verbo, a saber, Cristo, pois a própria palavra é o Espírito. Não existe divisão. Aos homens parece difícil entender quando se diz Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Refere-se a um único ser, a saber, Deus. Quando se diz que Jesus se assentou à direita de Deus, não quer dizer simplesmente ao lado. Ou existe outro Deus? De forma alguma, devemos entender que Deus é infinito, não possui lados, pois o termo à direita não significa que Deus está assentado no trono, sendo o verdadeiro Deus, e Jesus à direita, porém, não é Deus. A questão da direita é um assunto para um outro vídeo, mas devemos entender, não existe dois tronos, é um trono que se aceita o único Deus, a saber, Jesus Cristo. O mesmo verbo que se fez carne, o mesmo verbo da criação, o verbo que diz, haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e águas, e assim aconteceu. Haja luminares no céu, e assim aconteceu. Haja separação entre as luzes e as trevas, e assim aconteceu. Foi o Senhor mesmo que com sua mão criou o homem à sua imagem e semelhança. Será difícil entender? Isso quer dizer, o seu próprio Espírito criou o homem, porque o seu próprio Espírito é as suas mãos, seus pés e seus olhos como chama de fogo. E para finalizar, já que é usado com frequência a desculpa de entender o contexto para se interpretar o texto, então vamos analisar o contexto a seguir. 1 João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Agora, vejamos, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu um entendimento para conhecermos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Observação. Nesse texto, mesmo com o pronome sendo este, o que se entende claramente que se refere a Jesus, negam com a velha desculpa de entender o contexto, para interpretar o texto, como se as Escrituras, as cartas dos apóstolos, bem como o livro do Apocalipse, possam ser interpretados ao bel prazer dos eruditos. Notemos que a passagem de 1 João, comentado neste vídeo, usa a preposição em como argumentação para negar que Jesus é o próprio Deus, pois o texto diz, o verbo estava com Deus. E nesse caso, para favorecer o entendimento contra a verdade, usam a gramática
ou vocábulos para negar a verdade, pois no texto analisado acima, quando se usa o pronome este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, desconsideram os sábios estudiosos ou até mesmo teólogos gramáticas, vocábulos ou termos originais, hebraico ou grego. Porque isso lhes favorece para sustentarem seus entendimentos contrários à verdade. Então vejamos o que o apóstolo Paulo disse. Falando isto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente também as outras escrituras para a sua própria perdição, retificando o que disse o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3,16. Agora vamos analisar Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 2, 3. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. Efésios 4, 4, 5. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, e por todos, e em todos vós, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 6. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão também tenha antes descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 8, 12. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes e levados em roda por todo o vento de doutrina, por enganos de homens que com astúcia engranam fraudulosamente. Efésios 4, 3, 14. Analisando o texto citado acima, devemos observar o que segue. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Neste exemplo devemos entender o seu contexto. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, não são títulos, porém são dons. Esses homens foram levantados por Cristo, como está escrito, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para o aperfeiçoamento dos santos. Logo, se entende que são dotados de entendimento e sabedoria para ensinarem a verdade. Então, concluindo, onde estão os que apelam para a desculpa de entender o contexto para interpretar o texto? Será que o contexto diz que os títulos usados atualmente
são levantados por Cristo com escândalos que os tais intitulados promovem, difamando o caminho da verdade, com falsas profecias e ganâncias, usando o nome de Cristo, ensinando heresias e sustentando suas mentiras por avareza, e não se afastam das heresias, mesmo quando eles são repreendidos. E por final, porque os intitulados apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, ensinam contra a verdade, negando que Jesus é o próprio Deus, negando sobre o uso do véu pela mulher cristã para orar e profetizar, e entre outros pontos, mandamentos de doutrinas. Então, conclui-se que com certeza agregam títulos, porém não há os dons manifestos acima. O canal A Verdade de Deus permanece para sempre. Agradece a atenção de todos, compartilhem esse vídeo, se possível se inscrevam neste canal. Devemos sempre lembrar que devemos fugir a passos acelerados dos falsos pastores, dos falsos mestres, das falsas doutrinas, dos falsos profetas, das falsas profecias e das falsas revelações. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém.